Bom dia. Opa, tá forte. Tá bem. Os que vieram ontem, espero que tenham tido uma boa noite e que a gente possa estar desperto neste dia. Nós vamos fazer um momento só de meditação. Encontre a sua postura adequada, alongando a coluna vertebral. Perceba o alinhamento da coluna, o alinhamento da cervical, o queixo fica paralelo ao chão. Se quiserem colocar as mãos no mudra cósmico, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, os polegares se tocam bem de leve. E deixa pousado no seu colo. Um pouco exercício respiratório, inspira pelas narinas e solta devagar pela boca. Observa que no final da expiração, uma contração no baixo abdômen. De novo, inspire. E uma terceira e última vez, inspiramos pelas narinas. Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais, e deixamos os olhos pousados na nossa frente.
Colocamos as mãos palma com palma. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o Sutra do Coração da Sabedoria Perfeita. Então, primeiro, o que eu fiz agora chama verso de abertura de ensinamentos. Então, há uma tradição desde a época de Shakyamuni Buda, que quem vai fazer algum ensinamento pede essas bênçãos, né? O Dharma é a lei verdadeira, incomparavelmente profundo e sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de bilhões de anos. É kalpas, né? Kalpa é uma medida muito estranha, é uma medida assim, como se houvesse uma pedra gigantesca, compacta, e cada 100 mil anos um anjo celestial passa com a sua roupinha, que é a coisa mais leve do mundo, e dá uma passadinha lá. O tempo de gastar essa pedra é um kalpa. Então, que é por muitos kalpas, quer dizer, que é difícil nós entrarmos em contato com estes ensinamentos. A gente pensar o que é a população da Terra e o que somos nós somos tão pouquinhos, né? Aqueles que realmente vão estudar os ensinamentos, a procura da verdade, do caminho, né? Muitas pessoas acham que tem uma época da vida que se interessam, né? E depois alguém diz, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para a festa, vamos brincar, né? Vamos trabalhar, vamos fazer outra coisa, não dá tempo, e a pessoa deixa para trás o seu questionamento, que é a procura do caminho verdadeiro. Então, o Dharma é raramente encontrado, mesmo em centenas de bilhões de anos. Agora podemos ouvi-lo, vê-lo, ver em toda parte, não é em mim. A gente confunde, às vezes, né, o professor, que é o intermediário, como sendo. Não é, a gente apenas transmite o ensinamento para que você possa ver em toda parte, em todos os seres. Um pouco daquilo que no yoga fala o Namastê. Eu reconheço o sagrado em você, porque cada ser é sagrado, cada partícula desse universo é sagrada. Então, o Dharma, que agora eu posso ouvir, ver e compreender, que é muito importante, porque se eu não compreendo, eu apenas ver, eu apenas sentir e entrar em contato, mas sem a capacidade de compreensão, ele se perde, né? Então, incomparavelmente profundo e sutil, raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos, agora posso vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo. E que possamos todos compreender o verdadeiro significado dos ensinamentos de Buda. Porque há pessoas que vão dar o seu significado. Aí entra alguma coisa que deturpa o ensinamento, né? E a nossa proposta, todos nós que somos responsáveis e nos comprometemos com uma ordem religiosa, nós somos guardiões desses ensinamentos e dessa tradição. A nossa proposta é guardá-la, mantê-la e transmitir o melhor possível para a geração seguinte e para as outras pessoas. Não posso inventar coisas e nem dizer eu penso, eu acho. O que eu falo é aquilo que aprendi através dos meus professores, dos livros, dos encontros que tive, dos estudos que fiz sobre os ensinamentos de Buda.
E aí nós vamos falar do sutra. Sutra é uma palavra interessante que também quer dizer, de onde vem a palavra sutura, que é costurar, é alinhavar, colocar junto. Então, são palavras que têm significado, que juntas têm um significado. Estão unidas como um colar. Na Índia se usa muito isso, né? Você faz várias flores, né? E as pessoas põem esse colar de flores, né? Quando a gente chega na Índia, eles gostam de nos dar. Parece que no Havaí também fazem isso, né? E o sutra é isso, são palavras bonitas, como flores, como joias preciosas, como o rosário budista, né? O mala, o juzo em japonês, que são essas várias pecinhas, que cada uma delas é uma preciosidade. E a preciosidade não está no material do que é feito, né? Mas do significado de que cada uma é a possibilidade de uma palavra, de um mantra que dê significância, foco, libertação da mente. Então, sutra é isso, são palavras colocadas juntas que formam como uma garlanda preciosa. Então, sutra, do coração. Coração é uma palavra em japonês que é shin. Este shin, na verdade, quer dizer essência. Eu acho que aqui atrás é o primeiro caractere aqui daquele quadro vermelho, do lado de cá. Aquilo é shin. Shin quer dizer coração. Coração como órgão, coração como espírito, coração como essência do ser. Alguns de nós traduzimos também como fibra. Que nós temos que educar as pessoas. O Shin também se lê Kokoro. Nós temos que educar e formar Kokoro. Kokoro, essa é uma capacidade de resiliência interna, de um compromisso de sensibilidade à vida e ao outro e de cuidado. É de dignidade. É um compromisso de honra. Por isso os lutadores têm muito isso, né? Porque quem só pode ser um lutador, um guerreiro, quem tem honra, dignidade. Então nós vamos falar o sutra do coração, quer dizer, dessa essência do ser, daquilo que é o mais íntimo nosso, da sabedoria, que é a compreensão clara, perfeita. Perfeita que nada falta, que é completa em si mesma, que não fica faltando alguma coisa. Ele faz parte, está relacionado a um grande Makahanya Haramita Shingyo, ele está relacionado ao Daihanya Haramita, que são 600 volumes. Lembrem-se que quando Shakyamuni Buda falava na Índia, 2.600 anos atrás, a linguagem era oral, nada era escrito. Ele não escreveu coisa nenhuma, embora ele fosse um nobre, tivesse sido treinado nas letras também. Mas ele nunca escreveu nada, ele só pregava. E ele pregava da maneira mais simples possível. Ele tinha uma linguagem que se fala no palácio, que não era a linguagem que ele falava na rua. E ele usava uma linguagem que era comum. Os indianos têm vários dialetos diferentes, né? Ele usava uma linguagem que era comum a todos, para que todos pudessem entender. Ele não falava para os intelectuais, ele não falava para aqueles que eram letrados, ele falava para todas as pessoas. Então, ele facilitava a compreensão, né? Então, os sutras geralmente têm uma parte em prosa e depois isso é colocado em verso, porque o verso facilita a memória, né? O verso tem sílabas, tem, né? Poesia, música, a gente é mais fácil de decorar do que um texto em prosa. Então, tudo que é falado em prosa, depois é falado em verso. E são, como eu falei, 600 volumes. Tem um desses volumes que os monges geralmente usam para a purificação de uma sala, de um espaço, de uma pessoa, de pedidos que nós fazemos para a vida. O budismo no Japão é muito ligado a enterros e memoriais. Mas há poucos templos, alguns templos, o templo do meu professor é um desses, que chama Daiyuzan Saijoji, fica em Odawara, no Japão, no distrito de Kanagawa. E esse templo é um templo especializado em fazer uma coisa que se chama Gokito. Gokito é orar pela vida, aquilo que você quer pedir. E as pessoas dizem que o templo é um lugar, este templo, quando chega o ano novo, uma procissão de pessoas vão lá.
principalmente as meninas que estão fazendo 20 anos, porque 20 anos é a maioridade lá, não é 18. E elas então vêm com os seus kimonos mais bonitos, está tudo nevando. Ela vem com aqueles kimonos bonitos e elas têm as mangas longas. Os kimonos de manga longa são para meninas que não se casaram ainda. E depois que casam, a manga fica mais curta. E elas vêm com aqueles kimonos lindos para receber as bênçãos do Ano Novo. É uma multidão de pessoas que vêm. E os monges ficam rezando incessantemente, mas muito rápido e muito forte. É alguma coisa, tocando um tambor bem rápido, assim. Porque tem que ter força. E é um treino de você controlar o ar no seu corpo e no seu pulmão, para que você não fique sem fôlego e continue com muito vigor. Então, isso se chama Gokito. E o que se usa como texto principal é este Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completa. Há outros Dharanis, há outros, mas este é considerado muito importante. Então, quando se vai fazer uma prece, e pessoas vêm de empresas pedir, eu quero que a minha empresa tenha sucesso, eu quero passar no exame, coisas assim, eu quero ter saúde, eu quero ter bons relacionamentos na minha casa, bons relacionamentos na minha área de trabalho. São coisas que nós pedimos para a nossa vida, para o mundo em que estamos. Não estamos pedindo para que depois da morte eu vá para o céu. Isso nós não pedimos nesses Gokitos. O Gokito é feito para a vida e para quem está aqui. E neste mosteiro não se faz enterros. Não tem nem enterro nem serviço memorial. Isso é feito em outros templos. Então, o templo do meu professor era um templo dessas preces. E eu vou contar só um pequeno intervalo, aspas, parênteses, quando eu fui para receber a transmissão do Dharma, que é quando o monge é reconhecido pelo professor como seu sucessor, que compreendeu e pode livremente passar os ensinamentos, é uma semana que nós ficamos internos e separados de todas as outras pessoas. E ele me colocou num quarto de honra, um quarto de hóspedes especiais. Tinha uma monja ao meu lado que ela me trazia comida e deixava na porta. Ela não podia falar comigo, não podia cumprimentar nem perguntar coisa alguma. E eu fiquei durante essa semana copiando textos muito antigos. E eu saía só de manhã para fazer a meditação com o grupo e depois essas preces do Gokito. E geralmente nessas preces, que é um lugar elevado, só entravam monges. Esta monja que morava lá era proibida de subir na plataforma elevada. E ela tinha que ficar junto com as pessoas leigas numa plataforma mais baixa. Mas o meu professor disse, não, você sobe. E foi a primeira vez que uma monja subiu naquela plataforma. E para mim foi uma grande honra. Né? Não faço distinção entre homens e mulheres, monges e monjas. Todos, para mim, são monásticos e vão fazer as mesmas liturgias. Ele foi um homem muito importante no Japão, neste sentido. Como monge, ele era o professor dos professores. Eu tive essa bênção de que ele era o responsável pelo nosso mosteiro feminino de Nagoya. E ele tinha, quando ele era jovem, que ele trabalhava no nosso mosteiro sede de Sojiji, era um dos professores de lá, apareceu uma monja que era irlandesa, que vai fundar mais tarde nos Estados Unidos, a Shasta Abbey, chamava-se Dio Kennedy. Ela primeiro foi ordenada na China, mas ela não se deu bem com os templos chineses, onde as pessoas não ficam assim em silêncio. Mesmo durante as liturgias, é como se estivesse em casa, todos eles conversam muito, falam alto, e ela achou que isso não era muito bom e foi conhecer o Japão. E no Japão ela conheceu o seu professor, que era o abade principal do mosteiro de Sojiji, e que a acolheu muito bem. E Ogoroshi estava lá nesse momento, era um jovem professor, e ele disse que ela foi a mulher ou a pessoa mais inteligente que ele já conheceu em sua vida. E ele começou, a partir desse encontro com ela, a respeitar as mulheres. Porque as mulheres eram tratadas como bonitinhas, boazinhas. Elas podem fazer chá, podem fazer comida, podem lavar as roupas, mas ninguém vai ensinar o Dharma para elas. Elas não têm a capacidade de compreensão profunda do Dharma. Algumas se interessam, mas não vão muito a fundo. Essa era a visão que se tinha, né? E quando ele encontra Dio Kennedy, ele fala, nossa, que cabeça maravilhosa, né? Então ele foi ser o abade do mosteiro feminino.
onde ele vai também perceber que a superiora do mosteiro, que foi a minha superiora, era um ser humano extraordinário, que independia de ser homem ou ser mulher. Um cérebro brilhante, uma capacidade de iluminação raríssima, que mesmo entre essas multidões de monges, às vezes você não encontra. E até hoje é assim. Quando eu fui visitá-la este ano, o ano passado, ou o ano retrasado, nós tivemos 100 anos, 110 anos do nosso mosteiro feminino. E lembrar um pouco só essa história do feminino, que quando os mosteiros japoneses foram criados, eram só para homens. E as monjas trabalhavam na lavanderia, na cozinha, né, limpando, preparando chá, lavando roupa. E 4 monjas, há 110 anos atrás, se uniram e disseram: vamos criar um espaço para que nós, mulheres, possamos praticar. Nós queremos estudar o Dharma. Lavar roupa está bem, a gente não se importa. Cozinhar também é legal, mas a gente queria estudar. Então elas se juntaram e conseguiram um pequeno terreno perto de uma estrada de ferro. Lembra? Lembra da estrada de ferro? Então você está lá fazendo zazen e veio o trem. Tudo tremia. E foi assim que começaram. E começaram a juntar monjas e monjas. Lembre-se que na época da guerra, muitas pessoas vão se tornar monásticos. É um momento em que a morte está muito próxima, há grandes destruições e há uma reflexão sobre o significado da vida. E neste momento os mosteiros se encheram. Também porque havia alimento, mesmo que fosse um arroz muito aguado, tinha uma aguinha quente para se tomar. E assim os mosteiros se enchem. E mais tarde uma senhora muito devota, em Nagoya, da família Mizuno, ela nos dá um terreno muito grande, que é onde tem a casa dela, e esse terreno depois vai ser construído o mosteiro feminino de Nagoya. Quando fez 110 anos que ela me convidou, eu fui lá para a celebração, o abade superior, os abades superiores de Eiheiji e Sojiji, dos nossos 2 templos sede, foram convidados, e o abade superior da área administrativa. E ela disse para mim: a gente convida porque precisa convidar, mas de certo eles não vêm. Nós somos tão pequenas, eles têm coisas tão importantes para fazer, e os 3 foram. E ela falou assim: nossa, os 3 chegaram. Vieram dizer para ela: os 3 chegaram. Aí, corre para fazer chá. Sala especial, chegaram eles. Aí ela achou que eles não vinham. E depois que fizemos as liturgias, na qual lemos o Sutra do Coração da Grande Sabedoria Perfeita, que é um sutra usado também para liturgias de congratulações, e principalmente para de congratulações, cada um desses abades falou. E o abade, que hoje é o abade, é o Zenji, que a gente chama de Eiheiji, ele disse: eu não conheço muito a história deste mosteiro e nem conheço muito a história do feminino dentro do budismo, mas eu conheço a Oyama Roshi. Ela foi minha colega de faculdade. E porque ela é um ser extraordinário, se o lugar que ela está orientando também é um lugar que deve ser muito bom. Por isso eu vim aqui homenageá-la. Isso é raro de alguém dizer. E ela me contou uma história que uns meses antes, quando ele já foi nomeado para abade superior do mosteiro, um dia ele telefonou, ele estava em Nagoya, telefonou para ela e disse: posso visitá-la? Ela disse: claro, venha. Colega de classe, né? Colega de turma, estou lá com a minha roupa comum, fazendo limpeza, escrevendo meus livros. E quando ele chegou, ela foi na sala muito à vontade, né? Vou contar seu colega. Ele estava formalmente vestido. Quando ela entrou na sala, ele abriu o seu paninho de fazer reverências e fez 3 reverências completas até o chão para ela. E disse: eu vim aqui para que você me ensine o Dharma. Eu tenho questões sobre o Dharma que eu preciso da sua visão. Me ajude a esclarecer este ensinamento, aquele ensinamento. Isso é muito raro. Então, estou falando de uma pessoa extraordinária. E essa foi a minha superiora durante os 7 anos que morei no mosteiro. E a gente mora com grande intimidade, de tomar banho junto, de eu limpar a cama dela, de eu oferecer alimentos, lavar suas roupas íntimas. Cada uma de nós, monjas, passava por essa função.
E ela tem essa capacidade de não distinguir, essa aqui é estrangeira, não vai fazer, não, essa aqui vai fazer tudo que as outras fazem. E ela que me obrigou a aprender japonês. Porque eu lia em Romandi, né, que é escrito assim, e ela disse assim, não, você não pode ler assim, tem que ler em pezinho, que nem todo mundo lê. E aquilo foi um horror. Porque as monjas liam muito depressa, então tinha hiragana e katakana escrito assim do lado. São maneiras de... Tem kanji, que é o caractere chinês, isso aqui são caracteres chineses, está vendo? E as pessoas japonesas, que acho que não tem nenhum texto assim, elas põem alguns caracteres, foram criados por um... Não é, foi criado por um monge, fundador de uma ordem chamada Shingon, que chama Kobo Daishi. Este Kobo Daishi era também um gênio, um desses seres raros, né? Ele sabia fazer aquedutos, encontrava onde tinha água, construía cidades. Foi um homem extraordinário e criou o alfabeto japonês do hiragana e do katakana, entre outras coisas maravilhosas que fez, né? Então, o japonês tem essas letrinhas. Então, eu aprendi esse alfabeto. Eu aprendi só o hiragana, para quem sabe japonês. O katakana eu não aprendi. O katakana é onde você escreve palavras estrangeiras. E o hiragana, onde você escreve palavras japonesas. Eu só aprendi o hiragana. E tinha sutras que estavam escrito tudo em katakana. Ai, era uma loucura. E a gente tinha que ler andando. Você fica circundando a sala e com um livro de sutra na mão. Então, foi um pouco de sacrifício, mas valeu a pena. E veja que inteligente a minha superiora. Ela pergunta assim para mim, o que você mais gosta de fazer no mosteiro? Eu falei, zazen. Então, ela disse, vai ser na hora do zazen que você vai ter aula de japonês. Eu perguntei, não pode ser na aula da poesia chinesa? Tinha poesia chinesa, é difícil. O professor era divertido, sabe? Porque o professor era um professor diferente dos outros, né? Que às vezes os japoneses são muito sisudos, assim. Olha um monjinho. Esse professor nosso, ele era engraçado, porque ele vivia fazendo poesia. Se vocês viram ali fora, tem haikais, que é uma coisa linda, né? Ele fazia a poesia mais tradicional, que são várias sílabas, né? 9, 7, era um monte de sílabas lá. E elas têm que combinar também foneticamente. Então, às vezes, quando ele chegava, a gente oferecia chá para ele, ele estava assim... está pensando na palavra que faltava. Está faltando um caractere para a minha poesia ficar perfeita. E quando ele dava aula, ele era muito divertido. Ele escrevia tudo no quadro negro e ele fazia muita gestualidade, o que é raro que eu falo, né? E com isso facilitava a minha compreensão. Eu estava com o dicionário do lado e ia tentando entender o que ele estava fazendo. Mas eu gostaria muito de ter tido japonês nessa hora, porque mas o zazen, que era o silêncio que eu tanto apreciava, foi a hora que ela me fez ir estudar. Isso é só para contar um pouquinho do que é o nosso mosteiro, quem é essa superiora com a qual eu tive essa oportunidade de uma convivência muito íntima durante 7 anos seguidos. Então, eu fiquei muito tempo no mosteiro no Japão por causa da minha impossibilidade de compreender japonês. Então, como eu precisava aprender japonês, acabaram os 3 anos básicos, aí eu fiz os 5 anos que completavam todo o básico, e aí fiz mais 3 anos que se havia chamado de mestrado. Então, fiquei 8 anos lá. E foi muito difícil no começo, foi bom no meio e foi extraordinário no final. Que aí você aprende, né? E compreende o que está acontecendo. Compreende o todo daquele treinamento. Por que é feito assim? Porque como é que nós mantemos uma tradição? Que no começo você fala, podia ser diferente, né? Não, o que é a tradição? O que é ser guardiã de uma tradição? Daquilo que eu me comprometo a não mudar porque eu acho. Claro que a gente tem que adaptar para português, eu traduzo, porque uma das coisas que Buda dizia é que as pessoas têm que entender os ensinamentos. Ninguém pode receber preceitos numa língua estrangeira. Imagina eu estar aqui falando com vocês em alemão e ninguém entender? Não era legal? Estou dando o maior ensinamento. Tudo em alemão, só quem sabe alemão que vai entender. Ou em japonês, ou em chinês, seja lá o que for. E a tradução que às vezes se faz, nem sempre agrega o sentido verdadeiro inicial. Então, qualquer tradução que deve ser feita, e os sutras foram traduzidos da Índia para a China.
Teve um grande tradutor chamado Kumarajiva, mas não é que ele sozinho fez. A China, que estava muito interessada de sair da pressão do confucionismo e taoísmo, que controlavam o Estado. Nós já tivemos isso no Brasil, né? A Igreja Católica controlando o Estado, controlando o governo, decidindo o que tem que fazer. Quando tem um momento que a gente vai fazer a nossa primeira Constituição, e a nossa Constituição diz que o Estado é laico. E precisou dizer que era laico porque tinha uma influência muito pesada e muito forte em todas as decisões da Igreja Católica. Então, nos outros países também isso aconteceu. Quando você pensa na China antiga, confucionismo e taoísmo mandavam nos imperadores. Os imperadores o que iam fazer? Iam consultar os monges. Em toda a corte havia um monge que era o conselheiro, um dos conselheiros do rei. E quando entra, então, o budismo, esses reis querem a liberdade dessa pressão que eles sentem de poder fazer escolhas diferentes. Então, o budismo é muito bem-vindo. E eles constroem mosteiros e grupos de tradutores. Não é uma pessoa ou duas, mas muitas pessoas olhando o mesmo texto, entendendo o seu significado para poder traduzir. Então, quando eu faço traduções, nem sempre são diretamente só do japonês, mas eu vejo várias outras traduções que já foram feitas em inglês, algumas em francês e espanhol, para que eu possa entender em profundidade e traduzir para um português que seja legível, entendível. Mas tem um problema seguinte, que esses sutras, como eu falei, são poemas. Tem a parte em prosa e a parte em poema. E o poema ele é rimado. E é rimado de uma maneira japonesa, porque eu estudei num templo japonês. Então, em japonês, esse sutra começa assim. Kanji Zaibo Satsugyojin Hanya Haramita Jisho Kengo Onkaiku. Percebe que tem uma musicalidade? Mesmo que a gente fale sílaba por sílaba, ele tem uma música, porque é poesia. A poesia é diferente da prosa. E quando a gente traduz esses textos, e as traduções que eu fiz, elas não são poéticas. Elas são mais ao pé da letra, mas mostrando. Então, o começo do sutra em português é assim. Quando Kanzeon Bodhisattva praticava em profunda sabedoria completa, claramente observou. Viu que ele é mais assim, tá, 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 do que nananana. Então, há uma diferença, né? Porque não teve a capacidade de fazer isso de uma poesia. Mas tem o que eu procurei fazer, e eu traduzi mais do japonês e das versões japonesas do que as versões de outros países, porque eu trabalhei muito tempo com a colônia japonesa em São Paulo. Quando eu voltei do Japão, eu fui morar no Templo Bushinji, era vizinha do Templo Bushinji, que atende apenas a colônia japonesa. E como leem em japonês, eu procurei fazer porque pudessem fazer a ponte e a compreensão. Estuda japonês e está em português o texto, que está batendo as linhas semelhantes. Então, Kanji Zaibo Satsugyojin Hanya Haramita, quando Kanzeon Bodhisattva pratica Hanya Haramita, a profunda sabedoria. Agora, quem é Kannon Bodhisattva? Quem é este Kanzeon Bodhisattva? Ou Kuan Yin, como alguém chama em chinês, né? Em sânscrito é Avalokitesvara. Avalokitesvara aparece em vários sutras, mas aparece principalmente no sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, acho que é capítulo 23, que fala o poder da compaixão. Então, Avalokitesvara Bodhisattva, Kannon Bodhisattva, tem máquinas fotográficas chamadas Kannon, não tem? O dono desta empresa, ele teve um problema muito grave e ele orou para Kannon Bodhisattva, para este Bodhisattva que é a pura compaixão, cujo nome significa aquele e aquela que vê os sons do mundo, que vê os lamentos do mundo e atende às necessidades verdadeiras. Não é que ouve, ver. Não é interessante? A capacidade de observador profundo, observador de longo alcance. Isso é Kannon. Então, quando este Bodhisattva, o que o Bodhisattva pratica? Prajna. Pratica sabedoria.
Paramita significa aquilo que atravessa, que leva de uma margem a outra, que também significa perfeição, o ter chegado lá. Cheguei ao outro lado. Todos os anos nós temos, na época dos equinócios, uma prece que se chama Origan. Rigan quer dizer paramita. E é uma prece que faz no dia do equinócio, porque o dia e a noite são iguais, né? Então, que é mais fácil para nós chegarmos na terra pura. A terra pura não é um lugar que você vai só depois da morte. É o lugar onde você tem a compreensão perfeita. Onde estão os bodhisattvas. Mas o verdadeiro bodhisattva, ele não fica nessa terra pura. Ele faz o voto de salvar todos os seres. E só quando todos os seres tiverem atravessado, aí ele vai ficar lá. Então ele atravessa, ele chega nesse lugar de sabedoria, de compreensão clara, de nirvana, de bem-estar, mas ele olha para o outro lado e fala, nossa, quantas pessoas ainda não compreendem? Então eu preciso voltar. E ele volta e fica no meio das pessoas que não compreendem, sendo como essas pessoas são. E procura elevá-las, levá-las para outra margem. Então essa é a função do Bodhisattva. Quando falamos de Bodhisattva, significa isto. Bodhi ou Bodhai, que significa iluminação. Sattva é ser, pessoa. Uma pessoa, um ser que é iluminado. E por ser iluminado faz o voto de que todos os outros seres se iluminem. E o voto do Bodhisattva é mesmo que eu não alcance a sabedoria perfeita, como que faço com que todos os outros alcancem? Eu não quero estar em primeiro lugar. Eu não quero ser o primeiro a ir. Eu quero que todos alcancem. Imaginaram um mundo em que todos percebem que somos um? Que nos respeitamos o tempo todo, porque cada aspecto é um aspecto de mim mesmo. Um mundo que não tem mais guerras, que não tem mais violências. A grande utopia, né? Desse lugar maravilhoso. Para os cristãos é o retorno do Messias, né? Que vai ser um reino de luz. Dentro do budismo também se fala que na época de Maitreya Buda, que é o Buda do futuro, que é o Buda, às vezes é o Buda da felicidade, do bem-estar, que todos vão ser felizes, que todos vão ter suficiência de alimentos, de educação, de sabedoria e de saúde, que vamos viver não em falta e nem em excesso. Então esse é o mundo do Bodhisattva, né? Então quando Kannon Bodhisattva, esse senhor, quando ele recebeu a bênção, a empresa dele foi chamada de Kannon. No Japão e no inglês se escreve com K, mas Kan, tanto faz, é CA. Kan é esse olhar profundo, observar de longo alcance. Como a gente pode observar a roupa da pessoa na sua frente, e você vê a vida do universo. Em qualquer pedaço de tecido, você só vê aquilo que também não é tecido. Porque se tudo que não é tecido não existisse, esse tecido não existe. Nós que estamos olhando aqui esse tapete, a gente pode ver que ele é feito de linhas. E essas linhas vieram, talvez, de algodão. E o algodão veio do algodoeiro. O algodoeiro só existe porque houve água, porque houve sol, porque houve vento, porque houve quem plantasse, houve quem cuidasse, houve quem colhesse, houve quem fiasse. E essas pessoas que fizeram isso comiam, bebiam, evacuavam. E isto foi criando causas e condições para que houvesse um algodoeiro maior ainda. Então o algodoeiro, o algodão, a fibra, ela é feita de tudo que não é a fibra, que não é a linha. É feita do todo, do uno. E cada um de nós é o todo manifesto. Não é parte do todo. Cada um de nós é o todo manifesto. Eu insisto muito em dizer isto. Parece só uma frase, mas eu gostaria que vocês pensassem nisso e quando fossem meditar, percebessem isto. Cada um de nós é o todo se manifestando. Não é um pedaço de alguma coisa. Não existe pedaço. Quando eu era jovem, minha irmã é mais velha do que eu, nós fomos para áreas diferentes, ela foi para a área científica, e eu lembro que um dia ela chegou em casa e disse assim, eu aprendi hoje uma coisa extraordinária. Uma folha de papel
Se você pegar um cantinho da folha de papel, ela contém toda a folha de papel. Ela não é um pedaço da folha, ela é toda a folha. Isso para mim ficou inesquecível. E é isso que nós estamos falando. Cada um de nós é esse todo manifesto. Cada pedacinho, cada partícula, cada próton, cada elétron, cada nêutron é o todo manifesto. E quando a nossa mente sai dessa individualidade, de um eu separado, da ideia que estou separado do outro, que é uma ideia e não uma realidade, nós temos o que se vai falar uma expansão de consciência. E às vezes é um pouco estranho, você fala, o que está acontecendo comigo? Isso sou eu. Não é interessante? É um pouco assustador até às vezes. Ou nos dá uma sensação de encontrar uma velha amiga, um conhecido muito antigo, que parece que eu tinha me esquecido dele ou dela, mas que estava lá esperando que eu o reconhecesse e dissesse, oba, como vai? Você sou eu, na grande intimidade desse eu. Fizeram até um filme, né, o Eu Maior. É deste eu que nós estamos falando. Não é do nosso euzinho. Mas veja, a mente Chitta. Ontem o professor de yoga falou sobre isso, né? Dogen Samai escreveu um capítulo que chama Hotsu Bodai Shin, Despertar para a Mente Iluminada. E ele começa o texto dizendo, há 3 mentes. Uma delas é a mente Chitta, que é a mente que discrimina, que diferencia. Discrimina não no sentido de gosto ou não gosto, esse é melhor ou pior, mas eu diferencio. Eu diferencio o pão da forma. Eu diferencio o fogo da água. Mas um não é melhor que o outro. Não estou dando valores aqui. Um não existe sem o outro. Eles se integram. Se eu não tiver o forno, se eu não tiver a forma, mesmo que eu tenha massa, eu não faço pão. Mas quando todos juntos funcionam, nós vamos ter o pão. Um não pode existir sem o outro. Isto é a interdependência que Buda falava. Quando eu estive no Butão ano passado, eu comentei, né, na primeira palestra que eu fiz, aqui, o governo lá nos recebeu, uma representante do governo, era uma mulher, que nos começou a passar os slides que ela ia passar em Paris, ou num fórum internacional que tinha sobre meio ambiente. E a primeira cena era uma fotografia de uma pagoda, um lugar que foi feito, uma rainha do Tibete perdeu um filho. E em homenagem ao filho, ela construiu uma pagoda gigantesca. E as pessoas ficam todas girando em volta dessa pagoda. Tem aquelas tábuas tibetanas, parece uma porta que você põe no chão para fazer reverência completa, né? E ela tinha uma foto de monges andando em volta dessa pagoda, dizendo que o primeiro princípio da felicidade interna bruta é suficiência e perceber a inter-relação de tudo que existe, que é o primeiro ensinamento de Buda. Nada existe por si só. Uma coisa faz com que outra se manifeste. Tem uma corrente de 12 elos. O que faz isso? O nascimento. E como é que nós giramos nessa roda, né? Incessantemente. Então, quando o Kanon Bodhisattva, o Bodhisattva que vê em profundidade, esse olhar profundo, esse olhar que percebe que num pedaço de tecido, num pedaço de tapete, em cada ser humano está toda a vida, não só do planeta Terra, mas do universo. E que você é essa vida. Ela está na sua mão, nas células que formam o seu corpo. Então, olhar em profundidade é isto, que nós vamos chamar de despertar. E o que um ser desperto faz? Ele não fica no céu passeando com as asinhas voando, né? Fica praticando. E pratica o quê? A perfeição da sabedoria. Porque cada atitude, cada gesto, cada movimento é e deve ser a manifestação desta sabedoria. Relacionamentos começam a ser harmoniosos. O que era briga, o que era conflito, o que era discussão, o que eu quero manter o meu ponto de vista, de repente você abre mão.
E quando você abre mão, nela cabe inteirinho todo o universo. Uma só coisa que você queira segurar e você se aprisiona. O apego nos aprisiona. É como o exemplo que eu tenho dado é sempre o mesmo, porque eu gostei deste. Imagine que você passa um pouquinho de cola na mão, né? Uma coisa melada aqui na mão. E uma melação que gruda mesmo, né? Aí esse microfone, nesse momento, é muito importante para mim, para que todos vocês possam ouvir. Não é só para mim, mas para vocês também. Mas eu me apeguei ao microfone. Ele é tão maravilhoso que eu não quero largar mais. Vocês viram o problema? Eu vou passar uma cola na minha mão e vou segurar ele bem firme. A minha mão colou. Está coladinha. E eu não vou deixar que ninguém pegue esse microfone. Você está olhando com cara de quem quer pegar o meu microfone. E eu estou muito apegada a ele, ele é só meu. Não fique olhando para o meu microfone. Você está querendo, não te dou. É meu. E aí eu quero pegar a água. Eu gosto tanto que eu vou pôr as duas mãos. Agora eu tenho certeza que ninguém nunca vai pegar. É um super apego, né? Estou tão apegada que eu quero beber água. Mas eu não posso, porque eu não consigo pegar a taça, o copo, porque eu estou segurando com tanta força. O que aconteceu com o apego? Eu me tornei prisioneira. Eu me limitei. Por isso que a gente fala sem apego e sem aversão. Aversão é o contrário. Aquilo eu não quero. De jeito nenhum, eu não quero isso, não. Percebe? Eu fico com medo. Não. Quando você está sem apego e sem aversão, o caminho é fácil. O caminho é livre. Vou começar de novo. Quando Kanon Bodhisattva praticava, praticar, viver de acordo com. A palavra religioso é religiosamente. Aquilo que nós fazemos sempre, continuamente. Não é aquilo que eu faço de vez em quando. A palavra religioso, religião, tem outras leituras também, né? É religare, de conectar-se, que é o que yoga quer dizer, né? Religar-se. E, ao mesmo tempo, repetir várias vezes, incessantemente, e relegere, ler de novo. Fazer uma releitura da sua vida, uma releitura de seus valores, uma releitura de seus princípios e dos seus conceitos. Então, praticar é isto. É de forma contínua, uma releitura através de ensinamentos de sabedoria que nos fazem atravessar para a margem da ilusão, da delusão, do falso, para a parte da verdade, do conhecimento e da leveza. Então, Kanon Bodhisattva pratica, ou seja, religiosamente, religa-se à sabedoria perfeita. Porque às vezes escapa. Eu falei, nossos neurônios, eles fazem sinapses, né? A sinapse, que é a eletricidade, né? Ela só acontece quando há estímulo. A luz só acontece quando se acende a lâmpada. Você vai na tomada e fala, ela acende. Se você não fizer isso na tomada, você fica pensando, acende luz, ela não vai acender. A não ser que você tenha um poder extraordinário de mandar uma energia mental sua que vai lá e fala, a luz acende. Mas a maioria de nós não faz coisas assim, né? Senão vai acontecer aquelas coisas, poltergeist, que chama, né? Lembra o filme? Começa tudo a mexer na casa, é assustador. Aliás, isso eu tenho outro episódio interessante. Quando eu estava no Japão, eu tinha muitas saudades de casa. Deixei minha filha, né, pequenininha, tal, estou lá com saudades. Aí eu ficava imaginando. Às vezes eu fazia um zazen, que não era bem zazen, né? Eu ficava sentada lá, imaginando, estou entrando em casa. Aí eu estou vendo o portão, a porta, o jardim. Vou subir a escada. Aí lá em cima, onde é que está minha filha? Que quarto será que ela está? E um dia eu telefono para o Brasil, a minha mãe disse assim, minha filha, eu quero te pedir uma coisa. Pare de fazer viagens para cá na sua mente, porque as coisas estão mexendo aqui na casa. Ela disse que principalmente em cima do armário, onde ficavam as malas de viagem, as malas começavam a mexer. E ela disse assim, eu tenho certeza que é você pare com isso.
porque sua filha está ficando assustada. Então, tem coisas que a nossa mente é poderosa e pode fazer. Mas tem umas que a gente não deve, porque o povo fica assustado, né? Imagine a gente aqui começar a pensar no Lama Santen. Vamos procurar onde é que está o Lama. Vamos puxar a roupinha dele? O que foi isso? Que foi? Nós estávamos lá na puxadinha. Então, quando o Bodhisattva Kanon, da sabedoria perfeita, da compaixão ilimitada, aquele que vê os lamentos do mundo e atende necessidades verdadeiras. Não é a música da Janis Joplin. Vocês sabem assim, oh Lord, want to buy me a color TV. Oh Lord, want to buy me a Mercedes-Benz. My friends all have Porsches. I want to make amend. Não é isso, eu não quero ter que o Deus, porque é uma prece, para quem não entendeu, é uma prece que está fazendo para Deus. Deus, me dê uma Mercedes. Meus amigos todos têm Porsche. Eu quero estar junto com eles, que história é essa, né? Ou então eu quero uma casa, quero ganhar na loteria, né? Então a gente fica fazendo esses pedidos, né? E ela diz, não é isso. Qual a necessidade verdadeira? Que às vezes nós não sabemos. Fiz um retiro uma vez e tinha um pajé de uma tribo brasileira, né? E quando chegou o momento, fizemos uma roda, ele disse assim, eu sou um pajé e eu posso atender um pedido seu. Qual é o seu pedido? Aí foi uma maravilha, porque nós tivemos que pensar em um pedido. Imaginou o gênio da lâmpada, a lâmpada de Aladim, né? Mas ele só dá um pedido. Qual é este pedido que você quer ser atendido? É importante isso na vida. Isso dá foco. O que realmente eu quero? Qual é a coisa mais importante para mim que eu possa realmente focar para obtê-la? Então, quando aparece o gênio da lâmpada, uma vez eu estava numa estrada e tinha uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida, e lá tinha uma prece para Nossa Senhora Aparecida, depois um espaço vazio, diz assim, aqui coloque o seu pedido. Aí você fala, nossa, se eu pedir vai ser atendido. Por isso que a gente fala, não brinca? Peça direito. Se você fizer mais ou menos, você vai ver o que acontece. Você não esclareceu o que você queria, né? Vai ser atendido, mas é atendido esquisito, né? E é interessante isso, a gente dá foco no que a gente quer. Quando Kanon Bodhisattva praticava em profunda sabedoria completa, com profundidade, né? Claramente observou o nosso superior agora, que é o nosso superior aqui no Brasil, que é o professor dele, que chama mestre Saikawa Roshi. Uma vez ele veio no meu templo para fazer uma palestra, e ele disse assim, a frase mais importante desse sutra todo é este: observar claramente, ver com clareza, ter clareza naquilo que você vê. Não é maculado pelos seus apegos, pelas suas aversões. Ver o que é assim como é, não como que eu gostaria que fosse. Quando Kanon Bodhisattva pratica a perfeita sabedoria completa, claramente observou o vazio dos agregados. O que ela observou? Esse claramente observou, viu, compreendeu. 5 agregados somos nós, seres humanos. E os nossos agregados são vazios de uma identidade fixa ou permanente. O que são os 5 agregados? O que vocês pensam? É os 5 sentidos, não pensaram direto? Não é. Não são os 5 sentidos. É Rupa, Vedana, Sanjana, Sanskara e Vijnana. Rupa é o corpo físico. Né? Temos um corpo. Através deste corpo temos os órgãos dos sentidos, que precisam de um objeto, né? E cada órgão do sentido tem uma consciência desse órgão. Do olhar, do olfato, do tato, do paladar, né? E temos o 6º sentido, que é a consciência. Temos uma consciência que ela está organizando tudo isto. Então temos sensação, conceituação.
Nós sentimos alguma coisa, percebemos alguma coisa, sentimos alguma coisa, conceituamos. O que os psicanalistas, né, vão dizer que nós criamos formas arquétipas que representam, fala cadeira, nós temos um arquétipo de cadeira, um desenho de cadeira, e nós entendemos cadeira na mesma hora que alguém fala cadeira, mesmo que você não esteja vendo nenhuma. Então nós conceituamos. E aí temos a consciência que gerencia. Neste momento isso está acontecendo, é muito rápido. É rapidíssimo. Eu digo uma palavra, A. Ouvimos a palavra A. Compreendemos A. Aí a mente entrou pelo ouvido, né? A. Alguém que não tem audição possa estar lendo os meus lábios, também vai entrar pelos seus olhos A. Este A vai repercutir dentro do cérebro, a parte dele que compreende o A, ele pode ter uma letra A desenhada, ele vai lá no arquivo, tem um que leva e traz. Ele pega essa experiência de agora, corre lá para o arquivo, onde tem esse grande armazém que a gente chama, que a lá é a chique, a mente, que é onde tudo está armazenado. Ele abre o arquivo e prega o que eu faço com a letra A, o que significa. E correndo esse significado vem, e a nossa consciência, que eu chamo pequenininha, superficial, compreende e fala A. O A. Isso está acontecendo com cada letra que eu digo para vocês, com cada sílaba. Percebe a rapidez que isso funciona? Esse computador extraordinário, esse processador mágico. E, ao mesmo tempo, ele está cuidando do corpo inteirinho. O corpo inteiro está sendo controlado por ele. Sabe tudo o que está acontecendo em cada menor partícula do nosso corpo. É extraordinário. Conhecer um pouquinho dessa mente extraordinária dá uma abertura de consciência incrível. Então, quando ela percebe o vazio dos 5 agregados, nenhum deles é fixo. Agora nós estamos olhando, em princípio, estamos todos olhando para frente, né? Vamos todos olhar para o lado direito. Vire a cabecinha para o lado direito. A imagem que estava lá na frente não está mais, né? Está vendo outra coisa, né? Agora você olha para frente de novo. Agora, aquela imagem que estava à direita, cadê? Eu pude guardar em mim? Eu ainda estou vendo o que eu vi de lado? Agora eu vou olhar para o outro lado, esquerdo. Olhe mesmo, veja o que tem desse lado. Esteja presente essa imagem que você está vendo. E aí você vira para frente. E ela já não está mais aí. É uma maneira meio simples de tentar explicar isso. Que é vazio de uma identidade fixa ou permanente. Os sons que nós ouvimos. Eles vêm e vão. Os odores. Um dia está cheirando forte, outro dia o cheiro foi embora. Tudo é assim. E a nossa mente é assim. A consciência da realidade também está o tempo todo se transformando. É livre. Ela não é fixa, não está presa, não está amarrada, não está apegada. E nem está com aversão a coisa alguma. Está apenas apreendendo a realidade. Quando as pessoas falam um pouco de crianças, né, elas estão experimentando. Elas estão o tempo todo experimentando a compreensão dessa realidade. Diz que quando um bebê está comendo e que ele joga uma coisa no chão, não só ele ouviu, se eu jogar faz barulho, entendi isto. Entendi a segunda coisa, minha mãe tem uma determinada expressão. Aí ela põe de volta a tigelinha com a colherinha, eu jogo de novo. Será que funciona assim mesmo? Olha, funcionou igualzinho. Tem, e a cara da mãe, Está apreendendo o mundo. Apreender com os 2 Es. Apreendendo a realidade, como é que as pessoas funcionam. Como são sons, o que isso está acontecendo. E tem gente que fala, está fazendo birra. Ele não está fazendo birra.
está querendo entender e está repetindo a experiência para confirmar que é assim que funciona. Não é educar crianças, não é assim? Eles vão fazer várias coisas esquisitas, estranhas, para ver como que resposta dão. Ah, isso não gostaram. Ah, eu vou tentar de novo para ver se é isso mesmo. Ah, realmente eles não gostaram. Eu vou tentar mais uma vez. Eu fiz outra vez uma coisa que ficaram bravos a primeira vez, ficaram bravos a segunda, na terceira ficaram mais bravos ainda. Então, realmente, é melhor não fazer isso. E quem está educando está achando, nossa, não me respeita, está fazendo isso. Não, está experimentando. É importante isso, nós temos que experimentar. O que o Zen Budismo fala o tempo todo, que se você não tiver a experiência, você não tem nada. Você ter a palavra, o conceito, não é a experiência direta. O importante é a experiência. O que nós, humanos, estamos fazendo o tempo todo. Mas nem percebemos, porque ficamos presos em conceitos e ideias. E elas nos limitam. Elas podem ser um estimulante para a sinapse neural acontecer. Então a gente lê os sutras, ouve os sutras, compreende os sutras e agora vai experimentar. Experimente na sua vida. Comece a perceber isso no seu dia a dia. Este vazio dos 5 agregados. Eu tenho um curso em São Paulo lá de introdução ao Zen Budismo e depois tem outro de budismo, né? E a gente dá, por exemplo, esse início desse sutra, diz assim, agora essa semana você experimente o vazio dos 5 agregados. Como é que eu vou fazer? Não sei, experimente. Esteja presente em você. Na hora que você vê uma imagem, ela fica mantida em você ou não? O que você escolhe memorizar, o que você deixa passar? O som, como é que é? A minha sala de meditação fica numa ladeira. E essa ladeira agora virou 2 mãos. É uma delícia. Quando abre o farol é vum, 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 brrr, e passa caminhão, passa tudo. E o pessoal acha, não, mas sensei, os ensinamentos, os mestres dizem que para meditar tem que ser uma sala como essa, né? Que é um lugar mais quieto, mais tranquilo. Nós não temos dinheiro, não sabemos fazer dinheiro, é uma pena, eu não sou administradora, eu não sei administrar bens, eu não sei pensar como é que eu vou ficar rica, realmente não sei. O que a gente ganha é o que a gente gasta para manter o templo, nunca sobra. Quando sobra um pouquinho, quebra uma parede, aí você tem que consertar a parede, então fica tudo um por outro. Então eu moro nessa casa e me ensino meditação nessa casa, onde cada 2, 3 minutos temos barulhos muito fortes. Aí o que eu falei? Isso é como os pensamentos. Cada carro que passa é como um pensamento seu. Esse carro é esse pensamento, ele vem mais fraquinho, ele fica forte e depois vai embora. E não adianta você querer perseguir o pensamento, porque ele já foi. E aí vem o outro. E tem uma pausa, o sinal fechou, pausa, onde não há pensamento. Isso não é melhor nem pior, é apenas a pausa. E você percebeu a pausa que não percebia antes. Você só percebia o pensamento. Mas entre um e outro é uma pequena pausa. E aí vem outro pensamento. Esse é mais forte ainda, é uma motocicleta, é uma Harley. E depois vem um caminhão velho. E tudo faz parte. Nada incomoda, nada atrapalha, porque não é permanente, é impermanente. Outro ensinamento precioso de Buda, né? A impermanência. Não é fixo, não é permanente. Então observa o vazio dos 5 agregados, que nenhum deles é permanente, é fixo, estão o tempo todo se transformando. E assim se liberta de toda dor e sofrimento. Olha só, quando a gente percebe, ela está indo embora, será que ela não gostou? Está todo mundo olhando para você. Ninguém mais olha para mim, só para você. Acho que ela não está indo embora, não. Acho que ela só foi ali um pouquinho. Vocês são muito distraídos. Mas você vê como é interessante os nossos sentidos? Tem pessoa aqui no meio da sala, que ela levantou lá do canto, imediatamente a nossa percepção, alguém levantou, está acontecendo alguma coisa diferente, não estão todos sentados. E qual foi a nossa tendência? Olhar para onde o movimento aconteceu. Isso é importante para a nossa sobrevivência.
Nós precisamos estar alertas. Imagine uma pessoa que não se surpreende. Ai, que susto! Por quê? Porque não estava atento. Estar alerta, estar presente. Nós estamos vivendo uma época em que isso é muito necessário. Na medida que tem muitos assaltos, né? Tem muitos roubos, tem muitos assassinatos, não é verdade? Você tem que estar esperto. Não é dizer, estou meio zonzo por aí, as coisas acontecem. Levei um susto, eu não vi. Por que não viu? Estava pensando o quê? Aonde você estava que você não estava no presente? Para onde você fugiu? Para onde você se escondeu? E as nossas práticas, esteja inteiro presente, onde você está, e todos os sentidos funcionando. Não tem nenhum deles que está meio sentido. Não está zumbi no mundo. É ser humano acordado, desperto, pronto, para o que der e vier. E não é para briga, para luta, é para percepção clara e uma ação não violenta de resposta. A ação não violenta não é, ai meu benzinho, como você é bonitinho, para aí. Ela, muitas vezes, comandos diretos e assertivos. Porque é isso que nós compreendemos melhor. Do que a gente, olha o som. Vamos ouvir. Respiração consciente. Isso é o vazio dos 5 agregados. E aí nós nos libertamos de dor e sofrimento. Não ficamos remoendo, ruminando. Não somos gado. Embora algumas pessoas queiram nos tratar como gado. Nós não somos gado. Nós não ficamos ruminando as nossas experiências e o que passou. Nós não vamos ficar aqui pensando naquele som. Mas cadê o som? Ele já foi. Teve uma senhora japonesa que um dia fez um retiro, zen budista, no Japão. E quando terminou o retiro, ela foi falar com o mestre e ela fez um haikai, que em japonês ela dizia, uma coisa mais ou menos assim, em português seria assim, o galo cantou cocoricó. Acabou. É o que é. Em japonês, cocoricó é kikuka, kikuka. Kikuka. Ouvir. Seria dizer isso. O som de uma galinha cantando, do piar, de um galo, é kikuka, kikuka, kikuka. E kikuka também dizer ouviu? Porque é só isso. Não tem nada extra. Gostei, não gostei, foi bonito, foi feio, agradável, desagradável. Não. Cocoricó. Cachorro, au, au. Bom, vendo o vazio dos 5 agregados, libertou-se de toda tristeza e sofrimento. Primeira nobre verdade, o que é? Dukkha. Tristeza, sofrimento, insatisfação. Que tem suas causas, mas tem um estado chamado de nirvana. Então, quando a gente percebe que nada é fixo, nada é permanente, eu tenho a experiência, mas não fico carregando nos meus ombros, e cada vez mais pesado, e cada vez a vida mais difícil. Eu experimento, e o que eu faço a respeito disto? Que bom que eu posso ouvir, que bom que eu possa ver todas as formas. Não vou escolher só ver algumas coisas, capaz de ver tudo. E reconhece o que é. Ouve todos os sons e reconhece os sons. Apenas o que são. Sem colocar nada em cima, em volta.
O tato percebe. Sem dizer gosto ou não gosto. É um tecido mais grosso, ele é até mais grosso. O tecido mais fino é mais fino. Uma pessoa mais grossa é mais grossa. E outra mais fina. Se você vai lixar um objeto, você precisa de lixas grossas e lixas finas. No começo você vai pegar a madeira e lixar com uma mais grossa. Mas para dar o acabamento, você pega uma mais fininha, uma mais delicada. Você vai pintar um quadro, você quer pintar um azul, você vai pegar um pincel maior. Depois você vai fazer um detalhe e você pega um pincel menor. E conhecer que todos os seres são também assim. E eu não posso querer que a minha lixa grossa faça o papel da lixa fina, por mais que eu queira, por mais delicadeza que eu use, ela vai riscar um pouco a minha peça. Mas ela é importante, ela é necessária. Então nós vamos perceber que cada um de nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros. Temos funções diferentes. E o que é mais interessante é que nós, humanos, podemos mudar de funções. Elas não são fixas. Nós podemos nos tornar uma lixa fininha. Ela vai se desgastando com o uso e vai ficando macia. Então nós não somos sempre os mesmos. Nós vamos aprendendo e vamos nos transformando. E nos libertamos de toda tristeza e de todo sofrimento. Alcançamos nirvana, o contentamento com a existência, a suficiência. Tem intervalo? Não. Tem intervalo? Não. Já estão olhando para o relógio, estão cansados. Eu vi você olhando para o relógio. Fiquei muito ofendida. Já querendo ir embora. Agora eu vou dar um ensinamento irado. Aí essa Kanon Bodhisattva, esse texto, é uma conversa de Kanon Bodhisattva com um discípulo de Buda, que chama Shariputra. Então, esse discípulo é um dos grandes discípulos iluminados de Buda. É uma pessoa que também é como se fosse um Bodhisattva, mas ele fica questionando, porque é legal isso, sabe? Você encontra um Bodhisattva e começa a fazer pergunta. Vamos conversar do Dharma. O que você entende disso, o que você entende daquilo? Como foi para você, não é assim? A gente vai conversar o Dharma. Que experiência é essa? Como se manifesta? O que isso significa? Tem significado? Não apenas do que você leu, mas do que você experimentou. Como é que é? Como é que é com você? Diz que quando dois Budas se encontram, perguntam: como tem sido para você? Tem sido fácil transmitir os ensinamentos? As pessoas têm compreendido? Essa é a pergunta. E como fazer com que todos os seres compreendam? Essas são as perguntas. O diálogo entre seres iluminados, né? E às vezes a gente fica parado assim no detalhe. Ele olhou para o relógio, ele queria que eu fosse embora, estou tão brava. Eu estava lá fazendo palestra, o outro se levantou, começou a mexer no cachecol, foi pôr casaco. Então o Shariputra pergunta para ela ou para ele, né? O Bodhisattva Kanon não é nem masculino nem feminino, é tanto feminino como masculino, neutro. Então, tem histórias que falam que era uma princesa. Por quê? Porque na China tinha uma princesa que era muito caridosa. O coração dela era compaixão pura. Então ela vivia cuidando das pessoas mais necessitadas, ela tinha uma ternura por todos os seres. E diz que um dia chegou um homem que estava cheio de feridas e ela queria limpar as feridas dele e não havia nem tecido, nem algodão que pudesse pôr, porque doía muito. Então ela lambeu as feridas dele. Essa é a quantidade de compaixão que tinha este ser humano. Quando todo mundo tinha nojo, não queria chegar perto, ela foi lá e deu umas lambidinhas assim.
para tirar a sujeira que estava lá, para ver se secava a ferida que não secava. Então disseram que ela era uma manifestação de Kannon Bodhisattva, de Avalokitesvara, da compaixão. E começaram a achar que isso era feminino. Sua Santidade, o Dalai Lama, que é bem masculino, não sei se vocês já encontraram ele, ele é macho. Ele não é fêmea. Definitivamente não. Mas ele é considerado uma manifestação da compaixão ilimitada. O Dalai Lama anterior a ele era considerado uma manifestação do Bodhisattva da sabedoria, de Monjusri. Mas ele é a manifestação de Kannon. É aquele que não quis ir lutar contra. Não vou fazer meus meninos e minhas meninas entrarem em guerra contra os chineses que invadiram pela 1000ª vez o Tibete, dizendo que é deles. Ele disse assim, nós não vamos lutar, não vamos derramar sangue. Claro que sempre houve uns ou outros, né? Não vamos nos queimar em praça pública, tem uns que querem, porque no Vietnã deu certo, né? Mas agora não é Vietnã, eu não quero ninguém morto, eu quero todo mundo vivo. Vivo e praticando o Dharma. Então ele se torna a compaixão ilimitada. Vamos sentir compaixão por aquele que nos tortura. Vamos sentir compaixão pelos terroristas e pelas vítimas, pelos dois, não para um só. Quando fazemos oração, devemos fazer oração para todos os seres. Uma vez uma senhora tinha duas crianças que foram sequestradas em São Paulo. E ela veio falar para mim se eu podia ajudar de alguma forma. Fazer uma oração, que a família fazia oração, eles eram cristãos, católicos, todos os dias às 6 da tarde eles oravam para que as crianças fossem libertadas, que tudo resolvesse bem, que ninguém ficasse ferido, né? E ela veio pedir para mim, eu disse assim, vamos incluir os sequestradores na nossa prece? Mas como, monja? Vamos incluir, porque eles também estão precisando de amor, eles também estão precisando de ternura, porque essa falta de amor e de ternura que faz eles virarem sequestradores. Eu falei, nós vamos todos rezar. Você reze lá com a sua família às 6 da tarde, e eu vou rezar aqui às 6 da tarde, mas nós vamos incluir que os sequestradores tenham luz, tenham sabedoria, fiquem bem, que ninguém seja ferido e que eles entreguem as crianças saudáveis e bem, sem serem machucadas. 2 dias depois elas foram libertadas. Há meses elas rezavam só pelas crianças. Nós temos que rezar por todos os seres. E quando a gente fala Shujo em japonês, significa todos os seres. E é uma questão aí muito delicada, que traduzem como seres sencientes, como que alguns sentem e outros não sentem. Tem um determinado nível de sensibilidade que é mais próxima da humana e outras que é mais distante, então esses são seres não sencientes. O meu mestre e a minha linhagem diz que tudo é ser. E nós não dividimos entre os que sentem de uma forma e os que sentem e se manifestam de outra forma. É dizer, a pedra tem coração. O vento está vivo. O ar está se manifestando. E nós podemos ouvir o Dharma de todos os seres. Das plantas, das pedras, da areia, do cimento, do plástico. E não apenas daqueles que sentem parecido com o que nós sentimos, que tem um tipo de consciência que parecida com a nossa. Nós não sabemos ouvir o povo de pé. Sabem quem é o povo de pé? As árvores. É como os índios chamam as árvores, o povo de pé. Tudo vivo, tudo é vida. Isso é um ponto muito importante. Dentro das tradições budistas, há várias interpretações. A interpretação que eu transmito é a do meu mestre, com a qual eu concordei, li, ouvi, entendi, pratiquei, experimentei e concordei. Todos os seres. Então, quando Kannon Bodhisattva praticava em profunda sabedoria completa, claramente observou o vazio dos 5 agregados, assim se libertando de todas as tristezas e sofrimentos. O Sharishi, ou Shariputra,
Forma não é mais que vazio, vazio não é mais que forma. Forma é exatamente vazio, vazio é exatamente forma. Essas são as frases que todas as pessoas empacam. Ai, que delícia! Como que a forma é vazia, vazia é forma? Aí a gente empaca, porque a gente quer usar a nossa mente binária. A nossa mente não é só binária. Por isso que fala o terceiro olho, né? Mas qual é o terceiro olho? Imagina, eu vou olhar tudo só com o olho direito agora. Agora só com o esquerdo. Agora eu vou olhar com os dois. A terceira visão. Que não é só de um lado ou só de outro. Que não é só o absoluto, nem só o relativo. O terceiro olhar. A terceira visão. Que a gente fala que vem aqui deste chakra, né? Onde as mulheres na Índia põem uma coisinha, né? Ver com clareza, gente, com profundidade, com discernimento correto. Ver o que é como é. Eu queria que fosse diferente. Não, é como é. Forma não é mais que vazio, vazio não é mais que forma. Quando eu li essa frase no início da minha prática, eu tive interesses em práticas meditativas desde os 28 anos de idade, assim de forma sistêmica, né? E eu fui ser ordenada com 36 anos. Então foram 8 anos, né, de questionar. Mas antes disso, eu já tinha feito outras práticas. Eu já tinha feito Self-Realization Fellowship, Kriya Yoga, eu tinha livros que me davam, porque o pessoal fala, você gosta de meditação? Olha esse livro, né? Então eu fazia umas meditações em casa que me conectavam com aquele mestre na Índia. Essa era legal. Você sentava e imaginava, eu não lembro as cores agora, mas cada chakra tinha uma cor. Então essa cor aqui, daqui está ligando com ele, lá na Índia. Essa outra ligando com aquela cor. Era muito legal aquilo. Ficava lá sentadinho, imaginando as cores. Quem seria o meu mestre lá na Índia? Eu estava comunicando diretamente com ele. Era muito agradável, mas um pouco fantasioso para mim. Depois, no Kriya Yoga, também nós tínhamos práticas meditativas, lições que a gente recebe pelo correio, né? Era assim que eu fazia em Los Angeles, e você tinha que visualizar algumas coisas. Então, você visualizava um quadrado, um círculo, um triângulo, por exemplo, né? Era gostoso de fazer. Tinha que fechar os olhos e imaginar. Quando eu fui no Zen Center de Los Angeles, a primeira coisa que me disseram é: você medita de olhos entreabertos como Buda. Aí eu percebi que cada vez que eu ia meditar, eu tentava fechar os olhos, mas era um esforço muito grande para mim. E quando eu falou que era para ficar aberto, eu fiquei no céu, porque aquilo se adaptava à minha tendência natural de sentar de olhos entreabertos. E aí eu comecei a perceber uma coisa muito importante, que não há nem dentro nem fora. Claro, se a gente é muito agitado e fica, como alguns de vocês ficam olhando para o relógio, jamais esquecerei. Ou então fico olhando para o lado, né? Como é que as outras pessoas estão respondendo a isso, né? Quer dizer, você se distrai. Então, algumas técnicas meditativas desfecham os olhos, né? Pelo menos um dos sentidos você fecha para ver se vê alguma outra coisa, né? Para ver melhor tem que fechar o olho, veja só. Porque o olho fica pulando assim, né? Fica distraindo. Mas a gente também pode distrair com sons, né? Com cheiros, com tudo. Então, quando falaram que o olho era entreaberto, eu achei bem legal, e por isso que eu continuei lá, gostei. Eu um dia li esse trecho, aí eu me mudei, eu trabalhava no Banco do Brasil, era funcionária local. Comecei a praticar, fiz um retiro enorme, falei, vou me mudar para cá, não dá, eu tenho que morar com esse povo aqui, eu tenho que entender. Eles me provocaram, agora eu tenho que entender que história é essa, né? E fui morar com eles. E um dia me deixaram falar com o mestre, porque eu não podia falar com ele. Tinha os alunos, todo mundo que entrava tinha os professores, antes de você falar com o professor maior. Mas nesse dia eu consegui uma entrevista com ele, e cheguei para ele e falei assim, eu já entendi. Ele falou assim, o que você entendeu? O vazio dos 5 agregados.
Entendi que forma é vazio, vazio é forma, toda animada. Ele pegou o que eu saco, um pau de madeira, me deu uma paulada na perna, que ficou roxa. E ele disse assim, o que é isto então? Se a forma é vazia, o que é isso? Pá! Dor. Ah! Para não ter fantasia, sabe? O corpo é. Mas, ao mesmo tempo, ele não é fixo. Quando eu comecei a fazer práticas meditativas, elas fizeram mal para mim. Eu pesava 47 quilos. Fazia 3 horas de balé clássico por dia e 5 no fim de semana. Meu cabelo era crespinho, assim, soltinho até a cintura. Era tão bonitinha. Aí fui meditar. Não podia fazer as dietas que eu fazia, porque você tinha que comer com todo mundo e comia o que todo mundo comia. E aos pouquinhos eu fui deixando de ir para as aulas de balé e para os treinos, para ir para as práticas meditativas, que eram muito mais instigantes. Mas foi uma coisa interessante, porque a prática do balé exige muito, porque a dor... Eu tinha uma professora que era do balé russo, então a gente fazia cada exercício 32 vezes. Geralmente, numa aula de balé se faz 4 ou 8 vezes, na nossa era 32. Levanta a perna e manda para o lado e volta, para o lado e volta. Ela começa a um determinado nível, acabava assim. Mas depois vai fazer alongamento. Então, senta, abre as perninhas e fica na dor. E ela ensinava a gente, respire a dor. Manda oxigênio para a área que está doendo, porque aí a musculatura se estende. O que nós precisamos em balé é ter uma musculatura muito flexível. Então fica na dor, não foge da dor. Tinha uma bailarina profissional que fazia aula conosco, tinham vários bailarinos profissionais, né? Eu era metida, eu ia na classe dos grandes, mas ficava lá no fundão. E ela, quando entrava na sala, disse assim, vamos para a sala de tortura. E, às vezes, as pessoas acham que meditação também é uma sala de tortura. Se vocês forem fazer algum dia um retiro zen comigo, vocês vão ver que nós vamos sentar 16 horas por dia. Né? 16 horas por dia. O Joel bem conhece. Ele até parou de ir lá. Com alguns... Mas não é direto, né? A gente senta ou 30 minutos ou 40 minutos com um intervalo de não chega a 10 minutos caminhando em meditação. E é para manter o silêncio, não é para olhar um para o outro. Ai, que difícil, né? Não olha para ninguém, mantém os olhos baixos, mantém a mãozinha aqui e fica, e fica, e fica. E a perna dói, e dói, e dói. E as costas doem, doem e doem. Mas aí você trabalha com controle sobre você mesmo. Você aprende a oxigenar as células. Eu lembro de um retiro de 7 dias e 7 noites que eu fiz em Los Angeles, lá quando eu comecei a praticar, e que começou a doer muito, doer muito, doer muito, e eu comecei a fazer uma coisa que hoje eu sei que é pranayama. Eu falei assim, bom, está doendo, o que eu faço? Vou respirar, inspira, segura. Agora solta devagarzinho. Agora pausa. Agora respira de novo. Eu fiz isso um período, que foi uns 40 minutos. Porque doía muito, 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 muito. Quando dói, a gente quer ir embora, quer largar, não quer fazer, diz que não presta. Mas se você tem resiliência, se você fica, alguma coisa em você muda. Porque você entra em contato direto com o que é o desconforto. E você percebe a impermanência, que deixa de ser uma palavra, um olhar de dentro para fora, para ser uma experiência interna. Dói, 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 mas eu levanto, eu caminho e a dor se foi. Fico preocupado com o tempo, olhando para o relógio, e de repente já não me preocupa mais, porque eu me torno o tempo. Não há separação entre eu e o tempo. Ele sou eu. E estou sempre na hora certa, porque não tem hora errada. Não é interessante isto? Isso a gente diz que é viver o caminho. Sem obstáculos e sem medo, vive o Bodhisattva. Porque percebeu o vazio dos 5 graus. Percebeu que não há nada fixo, nada permanente.
e que estamos interligados a tudo e a todos. E nos tornamos uma presença absoluta. Presente onde você está, fazendo sempre o melhor de você. Não mais ou menos. Não empurrando com a barriga que amanhã eu vou fazer melhor. Não tem amanhã, tem o agora. E neste agora, seres humanos sábios, capazes de ver o que é como é e atuar de forma adequada. Que não somos manadas, não somos carneirinhos de panujo, né? Que onde um vai, o outro se atira junto. Mas temos capacidade reflexiva, capacidade de clareza para fazer escolhas adequadas, que vão beneficiar todos os seres. Isso inclui você. Essa é um pouco a minha reflexão hoje sobre Prajnaparamita. Maka Hanya Haramita Shingyo. Maka, grande. Hanya, sabedoria. Haramita, que atravessa, que leva a outra margem, que se completa. Shin, coração. Kyo, sutra. Sutra do coração, da grande sabedoria completa. E o nome do meu netinho é Maha, que é grande. E O, que é grande também em japonês. Então ele chama Mahao. Mahao, o grandioso. Não fui eu que escolhi, não. E eu espero que nós possamos deixar o mundo cada vez melhor, para a gente passar o bastão com alegria para as gerações seguintes, que vão fazer melhor do que nós fizemos. Assim como nas artes, na tecnologia, na ciência, as gerações anteriores chegaram a determinado estado e os seguintes, os que assumem esses papéis, vão chegar a outras pesquisas e vão melhorar as condições para todos nós. Assim, de geração em geração, nós mantemos a tradição, mantemos a base do ensinamento, mas queremos que todos os seres acessem. E que as gerações seguintes sejam mais sábias que as anteriores, que depredaram, que mataram, que degolaram, que queimaram, que estão ainda na Idade Média, né? Tem pessoas que ainda vivem a Idade Média. Nós vivemos todos na mesma época no planeta, mas há grupos que vivem de forma diferente. Os índios, como é que vivem os nossos indígenas, né? Estão lá na antiguidade, né? E compartilham conosco esse mundo de agora. Então, como é que nós nos tornamos pessoas mais sábias, mais amorosas, mais cuidadosas, que vamos construir juntos uma cultura de não violência ativa, de ações, pensamentos e palavras que cultivam o bem de todos os seres. Muito obrigada pela sua paciência, pela sua presença, pelo seu interesse, porque só bodhisattvas são capazes de entender, de praticar e de se interessar pelo caminho supremo. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Muito, muito obrigada. Tenham um ótimo domingo, ótimos e excelentes momentos de vida. E que tenham uma boa morte.